um versículo, não vou falar o assunto, mas só para mim tirar como tema a ministração nessa noite. 2 Reis, capítulo 4. Você pode abrir segundo livro de Reis, capítulo 4. Amém? 2 Reis, capítulo 4. Versículo 8, amém? Diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passavam por ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Abre agora em Timóteo, por favor. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Você vai ficar em Timóteo, porque eu vou falar ler uns versículos em Timóteo. Amém? Paulo está dando os conselhos a Timóteo, irmãos. Olha o que ele diz no versículo 11: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Amém. Presta atenção um pouquinho, só fecha a sua Bíblia. Glória a Deus. Deixei em Timóteo, mas fechado agora para você prestar atenção. Igreja, quarta-feira eu tive a oportunidade de ministrar à igreja uma palavra. Eu confesso que durante o resto da semana, muita coisa daquela palavra que eu ministrei quarta-feira aqui, Deus deu graça, eu fiquei remoendo aquilo, buscando um pouco mais, porque eu sei que Deus tem mais. Sempre Ele tem mais para as nossas vidas. Amém, igreja? Sempre Deus tem mais. E buscando a Deus, falando com Deus a respeito do que nós falamos na quarta-feira, Deus me trouxe a essa ministração dessa noite sobre ser um homem de Deus. Toda vez que eu falar homem de Deus, entenda-se também mulher, porque para Deus não há acepção entre homem e mulher, entre cores, entre raça, entre culturas, etimologia. Para Deus não tem diferença. Então entenda, quando eu disser homem de Deus, eu estou falando mulher de Deus também. Amém, igreja? Glória a Deus. Então ouça bem que eu gostaria de compartilhar com a igreja: ser um homem de Deus. E algumas perguntas devem ser feitas ao nosso espírito, ao nosso coração nessa noite, e que possamos ouvir essa palavra, meditar nessa palavra, voltarmos para as nossas casas e continuarmos meditando nessa passagem, nessa palavra, nessa mensagem. Continuarmos a ouvir a voz de Deus. E eu pergunto para nós, quando eu pergunto, eu estou perguntando para a igreja de Jesus Cristo, que sou eu e que é você, e que não é uma construção de tijolos feita por homens. Nós somos a igreja, nós somos a morada de Deus. Amém, igreja? Deus, Ele habita na pessoa do Espírito Santo, Ele mora no espírito do homem, no espírito regenerado do homem, como nós entendemos quarta-feira. Então Deus colocou em nós a quantidade exata de antídoto contra todo o pecado, contra toda a ação do mal em nossas vidas, porque Ele próprio mora em nós. Mas sermos homens de Deus, e eu pergunto nesses dias, nessa geração, qual é o padrão que nós temos vivido como cristãos, igreja? Qual o padrão de cristãos que nós temos vivido? A palavra de Deus está nos admoestando, nos chamando
convidando a sermos ou a atingirmos o nível ou o padrão cristão de sermos conhecidos tanto por Deus como pelos homens, como homens de Deus. Podemos às vezes não ser reconhecidos pelos homens como homens de Deus, mas que não seja por causa da nossa vida moral, por causa da nossa vida nesse mundo, mas perante o Senhor precisamos viver esse padrão. Deus espera de nós esse padrão, sermos canais de bênçãos, canais da proclamação do Evangelho, canais que realmente trazem a mensagem da boa nova aos corações aflitos, necessitados, às pessoas perdidas desse mundo. Sermos homens de Deus. Eu vejo aqui no Antigo Testamento que aquela mulher rica que morava naquela região de Sunem, diz a Bíblia que Eliseu constantemente passava por ali. E olha o hábito que Eliseu tinha. Ela convidava Eliseu tomava café com ela, passava ali, tomava um café, um lanche com ela, sei lá o que mais, mas com a família. Ia embora. E um dia ela falou: olha, esse homem que passa aqui, eu vejo que ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Que características Eliseu carregava, que fez com que aquela mulher percebesse que ele era um homem de Deus? Quando nós olhamos Paulo falando a Timóteo no versículo 11 do capítulo 6, do homem de Deus, foge de algumas situações que ele relata nos versículos anteriores, mas eu quero apenas focar. Paulo chamando Timóteo de um homem de Deus. Timóteo era um jovem, ele ainda aqui era um jovem, não era um homem de meia idade, nem um homem já de idade avançada, ele era um jovem. E ele tinha muitos problemas em Éfeso, ele tinha muitos problemas em relação ao que se estava ensinando na sua época. Ele queria viver a pura palavra de Deus, a genuína revelação da palavra de Deus, que ele tinha aprendido de Paulo, tinha aprendido da avó dele, da mãe dele, Eunice e Lloyd, tinham ensinado ele os caminhos da palavra. Paulo agora estava discipulando ele, ensinando ele, falando com ele como ele devia se portar. E ele teve muito problema, ele tinha muitos confrontos em relação à doutrina, em relação ao que se estava ensinando naquela época. Não é diferente nos nossos dias, igreja. Não é diferente. As igrejas, de uma maneira geral, têm dado muito pouca ênfase no ensino da questão do caráter. É muito sério, porque nós estamos, igreja, nós somos um povo, uma geração, que estamos nos preparando para o arrebatamento, para a vinda de Jesus. Agora olha para a palavra de Deus, gente. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da noiva, a respeito da igreja que vai subir com Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que essa noiva, que essa igreja, para subir com o Senhor, ela precisa ser sem mancha, sem mácula e sem ruga. Igreja sem mancha fala de um caráter à luz da palavra de Deus, fala de um caráter condizente com aquilo que estamos pregando, que estamos falando. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje, infelizmente, igreja, são homens pregando aquilo que eles não vivem. O que nós temos visto nos dias de hoje é uma quantidade muito grande de homens hipócritas pregando, mas não vivem o que estão pregando. Nuvens sem água, palavras que não alcançam o coração da pessoa, não há transformação, as vidas não são tocadas pelo poder da palavra. Muitas vezes homens passando apenas conhecimento, e o conhecimento apenas fica na mente, e dá margem a um tanto de debates e discussões
que não levam a nada. Paulo admoesta Timóteo em relação a isso. Diz: evita falatórios, sabe, vãos, discussões vãs que não vai conduzir a nada. A palavra que você prega, Timóteo, ela é poder. Ela precisa alcançar o coração da pessoa, quebrar as cadeias, quebrar os grilhões, expulsar os demônios, arrebentar os grilhões do pecado, da imundícia, da maldição. A palavra de Deus pregada, igreja, ela precisa emanar poder, que vai quebrar, que vai libertar o cativo. Mas isso vai acontecer quando quem estiver pregando, estiver vivendo o que está pregando. Quando quem estiver anunciando a palavra, tiver verdadeiramente aquilo sendo vida nele. Ele está falando de algo que ele experimentou, algo que realmente faz parte do dia a dia, não apenas quando ele está dentro da igreja. E nós precisamos olhar para esse padrão de homem de Deus, porque é o padrão que vai subir com Jesus. É o padrão de homem de Deus, caráter transformado, restaurado, espírito regenerado, uma nova vida agora em Cristo. Esses são os que vão subir. Não se engane, não vai ser diferente, igreja. Mas será assim? A igreja sem mancha, e não é uma denominação. Quando fala a igreja, não é uma denominação, não é uma placa que está na porta, não é o título que ela ostenta, não são os pregadores que ela tem lá dentro. Não, a igreja somos nós, individualmente somos templos do Espírito Santo. Quando nós reunimos, a igreja está aqui reunida, ou parte do corpo de Cristo está aqui reunido, num salão escrito Adonai, com uma estrutura, como está na Assembleia de Deus, em outras igrejas, etc, está lá reunido o povo de Deus. A igreja está reunida ali, são as pessoas que a igreja. Deus não vai levar tijolo, parede lá para cima, o que vai subir são as pessoas. Agora, igreja, quando eu falo de padrão cristão, eu estou falando para que nós possamos voltar os nossos olhos para a Bíblia e prestarmos atenção. Pouco se tem falado de caráter. As pessoas, na maioria das vezes, aceitam Jesus, amam Jesus, caminham com Jesus. Uns são parte da multidão, só buscam pão e peixe, só querem um milagre. Outros são discípulos, querem caminhar, querem crescer um pouco mais. Outros são discípulos mais chegados. Mas existem aqueles, igreja, que não deixam a palavra de Deus, de maneira alguma, tratar com o seu caráter. De maneira alguma. E nós temos vivido um tempo onde caráter e dons têm sido severamente discutidos entre aqueles que amam a Deus. E eu vejo o caráter, igreja, como uma construção feita, um prédio. Imagina um prédio construído. Os dons são as luzes que iluminam, que dão um brilho àquele prédio. É muito bonito, você olha para a construção, ela está bonita, um prédio todo cheio de luzes, né? Por ocasião aí do Natal, as pessoas enfeitam os prédios para ver uma coisa bonita, aquelas luzes piscando, aquela coisa bonita. Quando você olha para aquelas luzes, você olha para os dons. Dom é dádiva, e Deus dá o dom. Você vai buscar, você busca, pede, porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. A pessoa recebe o dom. E o prédio fica bonito, todo cheio de luzes. Mas quando vem um terremoto, por mínimo que ele seja, aquele prédio rui e cai para o chão. Por quê? Porque não tem fundamento. A sua fundação é rasa. Ou às vezes nem tem fundação, foi feito sobre areia. Não são as luzes que importam. Os dons são muito importantes, são importantes. Mas o que vai permanecer o prédio em pé é o caráter, igreja. É o fundamento, é a base. Quantos homens de Deus expulsam demônios, curam enfermos, e não tem testemunho de vida lá fora? Não tem testemunho.
testemunho na vida profissional, não tem testemunho na vida financeira, não tem testemunho na vida conjugal, não tem testemunho na família, não tem testemunho. Estão orando, impondo as mãos sobre as pessoas, tem coisas até acontecendo, mas quando você olha para a estrutura, quando você olha para o alicerce daquela vida, você não vê nada, não transmite nada, não tem nada. Nós estamos vivendo uma época assim. Eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão. Você, uma reflexão introspectiva. Só você. Não é para você olhar para aquele não tem caráter. Não, é você. Eu e você. Você olhar para você, uma introspecção. Olhar para dentro de você e perguntar para você: qual é o padrão de homem de Deus que eu sou? Que influência eu tenho exercido aos que estão à minha volta de maneira positiva? O que é que eu tenho influenciado as pessoas? Qual o padrão de cristianismo que eu vivo? Igreja, como isso vai fazer diferença naquele dia? Você não imagina como isso vai fazer diferença? Porque a igreja que vai subir, gente, eu vou repetir, ela é sem mancha. Ela é sem mancha. Ela é sem ruga, igreja. Ela é sem mácula. Tudo isso aponta para o caráter. Tudo isso, igreja, aponta para a nossa vida aqui nesse mundo. Estamos vivendo o que estamos pregando? Ou estamos brincando? O que é que nós temos vivido nesses dias? Que padrão? Abre comigo, por favor, aí em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, por favor, 2 Timóteo, um pouquinho para frente, por favor. Quero examinar um pouco mais do que Paulo fala com Timóteo. Capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos, olha também, igreja, idôneos para também ensinarem outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Tudo. Aqui Paulo está falando a Timóteo, fazendo uma comparação com um soldado. Imagina quando o soldado ele é regimentado para o exército, ele é convocado em tempo de guerra. Imagina, eu vou te dar uma noção de como funciona. Em tempo de guerra, então, são convocados primeiro os jovens, saudáveis, e eles vão lá para o quartel. E não é uma bagunça, gente. Eles chegam lá e são preparados para serem soldados, para irem defender a pátria, para defender a nação. Eles passam por um rígido processo, primeiramente do caráter é trabalhado, a disciplina é trabalhada. E o soldado, Paulo está falando a Timóteo, o soldado, para agradar aquele que o alistou para a guerra, ele se abstém de tudo dessa vida, ele não se embaraça. Não tem jeito, o soldado está lá no batalhão, preparando para ir para o combate, fala: eu tenho que ir na minha casa resolver um problema, lá aconteceu uma situação, eu tenho que ir lá, eu não posso agora ir para a guerra. Ele jamais vai fazer isso. Ele jamais, o capitão lá, o general, vai liberar ele para ele resolver os problemas dele, mas ele está envolvido numa guerra. Eu estou falando de coisas naturais para que nós possamos entender coisas espirituais.
Amém, igreja? Amém. Nada podia embaraçar o soldado. Nada podia, tinha uma meta, um propósito, um objetivo. A luta ele não vai guerrear se ele não for legitimamente, sabendo quem ele é e o que ele está defendendo. Agora eu posso entender a Bíblia, se explica, igreja. Eu posso entender a palavra de Deus dizendo que o homem, presta atenção no que eu vou falar agora, presta atenção. Jesus falou assim: o homem, ele fala na boca o que está cheio, não tem jeito de enganar. O que está cheio aqui dentro ele vai falar. O que é que está aqui dentro vai sair para fora. Quando você começa a medir o teu coração, deixa eu esquadrinhar meu coração, o que está saindo pela minha boca e está procedendo do coração, o que é? Quando eu entender isso, eu vou saber que padrão que eu tenho diante de Deus. Sou homem de Deus ou não sou homem de Deus? Paulo está falando aqui que o soldado tinha que ficar preparado para a batalha. A cabeça dele só estava firmada numa batalha que ia vir. Então ele se preparava de todas as formas. Mas eu estava dizendo, o caráter pouco se tem trabalhado nesses dias. As luzes têm chamado mais atenção. As luzes. Não se iluda, meu irmão, vivendo atrás das luzes. Sempre que você vir ao culto, deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você com dons, com palavras, enfim, dom de línguas, interpretação, o que for. Mas primeiramente, cuide do caráter. Seja irrepreensível. Amém, gente? O alvo teu, o padrão que você quer alcançar, a igreja, eu quero alcançar um padrão tal, que eu vou realmente viver o que eu estou pregando, aí vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu vou pôr a mão na cabeça de uma pessoa, eu vou transmitir para aquela pessoa o que está acontecendo na minha vida. Se eu sou uma pessoa liberta, eu vou colocar a mão na cabeça da pessoa e a pessoa vai ser livre, igreja. Porque a mão é a transferência do dom. É pelas mãos que eu transfiro. Olha como diz: impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Impõe as mãos sobre as pessoas e elas receberão o dom do Espírito Santo que vai por aí afora. A transmissão é pelas mãos, o ponto de contato. Mas se eu não tenho nada, eu não vou transferir nada. E se eu tiver também outras coisas ruins em mim, eu vou transferir coisas ruins. Eu tenho falado muito isso. Cuidado com quem põe a mão na tua cabeça. Cuidado. Você que gosta de frequentar ou de visitar igrejas, cuidado. Cuidado, eu não sou contra. Você pode visitar desde que você não esteja abandonando os cultos aqui, sabe? Pode visitar, não tem problema, mas cuidado. Cuidado. Nessa isso, ser homem de Deus, vivendo um padrão, sabe, de expectativa de que Jesus vai voltar e você vai se envolver. Amém, gente, em nome de Jesus, glória a Deus por isso. A igreja, Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, o que você tem recebido, você transmite para homens que vão ser capazes de também transmitir. O que você está recebendo, você transmite, você ensina. Mas não transmitir o que eu acho, o que eu penso. Tem pessoas que confundem isso aqui, e é muito sério, muito sério. Ela pega um texto da Bíblia e ela entende daquele jeito, então eu vou transferir o que eu acho. Eu disse: a Bíblia explica a Bíblia. É daí que nascem as heresias. Tudo que você for falar ou ensinar é bom que esteja baseado nas Escrituras, mas por favor, com conhecimento, com entendimento, com graça, com sabedoria, com discernimento, com visão, em nome de Jesus. Não é o que você acha.
Alguém pergunta para você: o que é que você acha de tal coisa? Você vai dizer: bom, eu acho que é assim. Não, meu irmão. Diz assim: a palavra de Deus diz que é assim. E ainda existe um outro texto que confirma esse. E tem um outro que confirma esse que confirma esse. E tem um outro que confirma que está confirmando o outro que confirmou. E vai para lá fora. A Bíblia se confirma. Não precisa buscar confusão. Mas ensina, transmite o que é verdadeiro, o que é justo, o que é certo, o que é correto. Vê uma pessoa: o que você acha disso? Eu não acho nada, porque eu vou dizer que a Bíblia acha, que é a palavra de Deus, que nós ensinamos. Amém, gente? Amém mesmo. Hoje um rapaz estava, eu vi duas pessoas conversando assim, eu vou entrar nessa conversa. Eu falei: não adianta esse negócio de droga, nada adianta, nada resolve o problema da droga, nada. Falou: não, o esporte, a pessoa vem, mas depois ele vai lá fora e vai usar droga. O comentário era esse, eu explicando. Eu falei: posso falar? Pode. Depois de muita discussão aí, deixa eu te falar. Nós temos a obrigação de ensinar criança, jovem, a destruição que a droga traz, a destruição emocional, espiritual, física, em todos os sentidos, organicamente falando, a derrota que traz para a pessoa. Nós temos a obrigação de ensinar. Nós não vamos desistir de ensinar nunca, quando nós estivermos aqui. Agora, a decisão sempre vai ser da pessoa, sempre. Amém ou não, gente? Sempre. Eu falei quarta-feira, aqui na igreja, sobre descansar em Deus. Lembra que eu falei sobre descansar em Deus? É descansar, há um descanso. E quando o Espírito de Deus está em nossas vidas, nós somos de Deus, há um descanso diante das situações, de tudo que acontece, das aflições, há um descanso. Mas nós não podemos confundir descanso com apatia. Existem pessoas que são apáticas no mundo espiritual, no mundo natural, e tudo que vai fazer é apática, é morto em pé. E aí, coloca: estou descansando, deixa Deus resolver. É o tipo que tiver que ser, será. Não é assim que tem que ser. Deus te conduz ao melhor dele, amém, gente? Mas você precisa levantar aí. Você precisa avançar em Deus. Você precisa avançar nos projetos, nos propósitos, na busca, procurar crescer, procurar evoluir, procurar romper. Não é viver uma vida de letargia, de caverna de Adulão, achando que tudo vai acontecer no seu mundinho. Agora Deus lá no universo, com 6 bilhões de pessoas vivas aqui na Terra, ou mais, não sei, ele fala assim: bom, agora eu estou lembrando, deixa eu ver do fulano, deixa eu lá ver, vou fazer minha vontade acontecer para ele. Não, gente, não é assim que funciona. A direção, a sua palavra nós já temos. Amém, gente? Amém. Paulo fala: levanta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Tinha dia dormindo. Depois as coisas não acontecem porque ele está dormindo, sem entendimento. Então, por favor, não cruza os braços, fala: vou esperar chover, vai cair do céu, vai ser uma beleza, sabe? Não, irmão. Não faz isso não. Amém, gente? Amém mesmo. Transmitir, você transmite o que você tem. Paulo falou: transmite. Você recebeu, você transmite. Não o que você pensa, o que você acha. Você recebeu, você transmite. E Paulo falou: de mim você recebeu. E logicamente de Deus. Transmite para as pessoas. Não seja uma pessoa vazia, meu irmão. Não seja uma pessoa oca. Não seja essa pessoa. Você não tem motivos para ser essa pessoa. Dentro da nossa estrutura, da estrutura Adonai aqui, tem os discipulados, os cultos no meio da semana, tem a teologia, onde você aprofunda um pouco mais, tem onde você pode buscar ajuda, tem a equipe de jovens, tem uma série de coisas que você pode buscar ajuda, conhecimento, entrar, entender a visão, caminhar em Deus.
você transmitir. Você tem a Bíblia para você ler na tua casa, buscar de Deus, tem os joelhos para você dobrar, para orar a Deus. Embora que Deus ouve a oração em pé, sentado, ajoelhado, deitado, não importa a posição que você está, não é a posição anatômica, é a posição do que está aqui dentro, é que Deus está interessado, a posição do teu coração em relação a Ele. Amém, gente? Que nós possamos, em nome de Jesus, eu vou repetir, sermos uma igreja que vai fazer diferença nessa questão de caráter, valorizarmos isso, o padrão de homem de Deus, sabe, ser reto no que fala, coerente no que explica, viver a palavra, ser abençoador, não é só querer a bênção. Eu só quero a bênção. É a Maria Chupim, só quero a bênção. Nunca abençoa. Ao passo que Deus nos chama para abençoar, porque nós já somos abençoados por Ele. Amém ou não, gente? Em nome de Jesus, seja tu uma bênção, diz a Bíblia. Seja tu uma bênção. Você é uma bênção. Amém, gente? Não seja uma pessoa que está sempre deitada na maca, pedindo para as pessoas carregar você. Para com isso. Avança em Deus. Deus te chama para o novo dele a cada dia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vou repetir, você transmite para as pessoas o que você tem. Se não tem, não transmite nada. Começa a transmitir você, o que você pensa, o que você acha. Alguém disse um dia que o maior problema do homem, sabe qual que é? O homem, ele mesmo. O maior problema do homem é o homem. E a mulher também, claro, né? Quando você para pensar, você para analisar a coisa que faz você perder tempo, ao invés de você avançar. Amém, gente? Quantos querem avançar em Deus aqui? Diz amém. Amém? Quantos querem um padrão de homens de Deus aqui nessa noite? Em nome de Jesus, a fé que nós vamos orar a Deus, nós vamos falar com Deus, sabe, liberar essa fé no nosso coração, para Deus nos usar, sabe, aquilo que nós somos mesmo, não querer ser o que não é, por favor, não querer ser o que não é. Uma vez eu dei uma direção para uma pessoa, faz mais ou menos uns 18 anos, eu falei com uma pessoa sobre uma atitude na vida dela, ela me pediu uma direção, eu dou a direção. Sabe qual que é o mal do problema do homem ser homem, gente? É a mania de querer agradar as pessoas. Eu vou falar o que vai te agradar, aí você quer ouvir. Já viu gente assim? Por exemplo, a pessoa que está disposta a fazer caminhar pelo erro, ela nunca vai procurar quem vai ajudar ela a vencer o erro, porque ela não quer vencer. Agora, a pessoa, quando quer vencer, ela procura exatamente quem vai ajudar ela a vencer, porque o Espírito Santo mostra, gente. O Espírito Santo diz certinho: fulano vai te ajudar. Aí você vai procurar fulano, ele vai te ajudar, porque Deus levou você a ele. Mas quando você não quer, é o último que você procura. De repente, quando o cão já está no seu ombro ali, já está te moendo, entrando na carne, já está te... Aí você procura, já pode, a coisa está feia. Assim não é, gente? Amém? Não é desse jeito que é. E o camarada, daquele tempo, procurou, está acontecendo isso. Eu falei assim: olha, você quer uma direção? Vem cá, pegue a Bíblia, lê aqui, lê. O que você entendeu? Eu entendi isso. Amém. Agora lê aqui. O que você entendeu? Eu entendi isso. Você quer mais um? Então lê agora aqui. O que você entendeu? Eu entendi isso. Então você já sabe a direção sua. Ele foi e fez exatamente o contrário. Deu tudo errado. Claro que deu tudo errado. O Espírito nos guia em todo o caminho. Amém, gente? Jesus falou: o Espírito Santo, quando vier, vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, em tudo que ouviu do Pai, ele vos fará conhecer. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem jeito, gente.
Aí a direção era aquela, ele foi para outro rumo totalmente diferente. Há um mês atrás, conversando com ele, ele falou: ei, se eu tivesse escutado você, que te eu não. Se você tivesse escutado a voz do Senhor, que eu te mostrei na Bíblia, você que interpretou, não foi eu. Que jeito você interpretou? Era mesmo. E há coisas, igreja, há situações que não tem volta. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, vou terminar já. Olha para o rei Saul, gente. Saul era para ter governado com Deus abençoando ele 40 anos. Deus abençoando o projeto de Israel, Deus abençoando a vida de Saul, a família de Saul, ganhando a família. Era para ter sido algo tremendo na vida de Saul. Uma desobediência, gente, uma atitude errada, uma incredulidade. Nós aprendemos quarta-feira, né, que a incredulidade é ouvir a voz do diabo. Quando você ouve a voz do diabo e despreza a voz de Deus, é uma atitude de incredulidade. Nós falamos quarta-feira também que o pecado, igreja, da desobediência, você toca a santidade de Deus. O pecado da rebeldia, você toca a autoridade de Deus. Mas o pecado da incredulidade, você toca o caráter de Deus. É como se você estivesse dizendo assim: Deus está mentindo, quando você prefere fazer diferente. Olha o que a serpente, naquela sessão espírita que estava acontecendo no Éden, olha o que a serpente falou para a mulher, para Eva. O que é que Deus disse? A Eva disse: olha, ele mandou, ele disse para a gente que nós podemos comer de toda a árvore de fruto, menos daquela ali, do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente falou: por que, né? No bate-papo ali. A mulher: porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. E ele falou para a mulher: certamente não morrereis, pode comer. Deus está com medo de você descobrir algumas coisas que está lá. Essa é a verdade, mas não era nada. E a mulher caiu. Ela preferiu ouvir o diabo. E aquilo é pecado da incredulidade, gente. Incredulidade não é esse negócio: ah, eu não creio, não é nada disso. Incredulidade é quando você ouve a voz do diabo. Deus está falando para você, você faz totalmente o contrário, porque o diabo diz: não, faz assim. É a palavra de Deus falando. E eu disse para aquela pessoa: olha, faz assim. Não fez. Ouviu a outra voz, foi fazer as outras coisas, vai agir diferente. Saul não teve jeito de voltar, gente. Olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus. Quando Samuel chega e tocou fogo no sacrifício, o Samuel falou: o que você fez? Ele falou: o povo estava dispersando, a pressão estava muito grande, eu achei que eu ia perder a guerra, todo mundo estava falando na minha cabeça, eu não aguentei, toquei fogo no sacrifício. E o Samuel falou para ele assim: se você tivesse ouvido a voz de Deus, hoje o trono seria confirmado para você. Mas como você não ouviu, hoje o trono passou de você. Ele agarrou na roupa de Samuel desesperado, rasgando a roupa de Samuel. Tem misericórdia, não tinha jeito mais. Samuel falou: Deus já te rejeitou, já escolheu outra rei. E era um menino que estava a quilômetros de lá, chamado Davi. O Saul, igreja, continuou como rei. Ele não foi tirado no outro dia. Ele governou os 40 anos. Mas igreja, foi um governo de terrorismo, de opressão, de ataques do demônio. O homem ficava possesso, de desconfiança, um reino onde todo mundo desconfiava de todo mundo, onde havia sangue, morte, derrota, até o dia em que ele e os filhos dele morreram na montanha, no monte de Gilboa, atacado pelo inimigo, pelos filisteus. Muitas pessoas estão vivendo assim, gente. Quantas vidas estão vivendo assim? Estão muitas vezes na igreja, no
muitas vezes caminhando, mas a vida é uma derrota, desculpa a expressão, é uma desgraça, cedo de tarde de noite. Tudo que faz é uma derrota, não tem paz. Põe a cabeça no travesseiro, não tem paz. Outros ficam endemoniados. Por quê? Por que vive uma vida miseravelmente derrotada? Se tem Deus. Se tem Deus. É preciso então, que igreja, voltarmos o nosso coração para a palavra, voltarmos a nossa vida para esses ensinamentos que estão aqui, por mais antigos que eles possam parecer, por mais obsoletos, antiquados que eles possam parecer para o mundo, mas para nós ele é atualíssimo, porque ele é a palavra de Deus, é a direção de Deus para as nossas vidas neste mundo, que em breve vai sofrer grandes tormentas. O mal virá repentinamente sobre os habitantes dessa terra, e Jesus quer nos levar antes desse mal vir. Nós tenhamos um padrão de dignidade para subirmos com Ele. Sabe, não olhe para as luzes, não se atenha às luzes, não se atenha, não se embarace, porque, deixa eu concluir aqui, olha só o que diz a palavra de Deus em Mateus, não precisa abrir não, Mateus 5,37, Jesus está falando assim: seja o seu dizer sim, sim, não, não. O homem de Deus é sim, sim, não, não, não tem meio termo, ou é sim ou é não, porque o não também vem de Deus. Você já orou a Deus buscando e Deus falou assim: não. Você deu birra, sapateou, chorou, humilhou, gritou a Deus, falou: não, não é não. O Davi, depois do adultério com Batseba, aquela rolaiada dele, a Batseba engravida, tem um menino, 9 meses escondido no rolo dele, veio à tona, ele chora lá depois, porque Deus mandou falar que o menino não ia viver. Aí vai se humilhar, põe terra na cabeça e chora, e se enrola, e fica dias e dias sem comer nada. Deus não mata ele, Deus não leva. Aí alguém vem e fala: Davi, morreu o menino. Todo mundo com medo de falar, aliás, nem falaram, né? Ele viu que o povo estava olhando ele assim, ele desconfiou, falou: eles estão com medo de me dar uma notícia. E quando ele falou: e o menino morreu? Ele foi lá, tomou banho, sentou na mesa e foi comer. Ele falou: não entendeu nada agora. A hora dele fazer um luto, chorar, ele foi comer. Aí que ele falou? Ele falou: pronto, Deus já decidiu. Deus falou: não. O homem que entendia o coração de Deus, gente. Deus falou: não, não. Foi sentar, foi comer e descansou. E ele falou assim: ó, eu vou até essa criança, mas essa criança não vem mais. Deus falou: não. Então tem resposta de Deus? Não. Se Deus falou não para você, você tem convicção do não, para com esse negócio de ficar pelejando. Não. Deus está no não também. Mas pode ter certeza, quando Ele está no não, é porque é o melhor para nossas vidas. Porque o nome dele é glorificado. No sim ou no não. Então nós temos que ser sim ou não. Não tem meio termo. Alguém vem e quer converter um pecado, e você ajuda. Né? Você passa a mão na cabeça, não, mas não é bem assim, de repente, né? Tudo bem, uma mentirinha, você contou a mentira, pelo menos estava salvando a situação, né? Não tem problema, né? Você mexeu lá no que não era seu. Não tem problema, foi uma mexidinha, né? Que é isso? Imagina, você, sabe, quando você fica, para, é sim ou não. Esse é o padrão que Deus quer para nós. Se passar disso, quem que é? Do outro. Amém, gente? Amém mesmo? Glória a Deus por isso. Quantos querem esse padrão então? Agora eu vou apertar você, porque eu quero orar em cima desse versículo com você. Você vai olhar para mim e vai se apertar mais? Sinto muito, meu irmão. Eu não vim te agradar aqui hoje. Amém? As crianças, nós compramos cachorro quente para eles lá hoje, tem salsicha, com pão, as coisas gostosas, mas para vocês não. Amém, gente? Para nós, é maná. É maná. Mas esse pão, pastor, é maná, gente. Nosso espírito quer maná. Eu oro a Deus da seguinte maneira:
Quando alguém está insistindo no erro, no pecado, eu falei para essa pessoa, fez 18 anos atrás eu te falei, agora você enxergou. Gente, nós somos espírito, alma e espírito, alma e que Deus possa nos dar. Eu vou falar uma coisa aqui, não é heresia, por favor. Maurinho está falando uma coisa estranha, não estou não, né? Você vai entender, você que ouviu a ministração. Se Deus pudéssemos, ou Ele pode, melhor dizendo, se nós pudéssemos suportar de Deus pegar e nos mostrar para a nossa alma, para o nosso corpo, mostrar o nosso espírito, como é que ele está? Como é que ele está? Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos, o Espírito Santo testifica com o nosso, ele não testifica com a alma e nem com a carne, ele testifica com. E se não tiver a ver essa testificação, como é que deve estar o Espírito nosso? Sabendo que o lago de fogo está lá esperando. E é lá que ele fica eternamente santificado por Deus. Imagina. Abra Mateus, por favor, para me terminar. Capítulo 5. Versículo 20 ali, irmão. Jesus Cristo está falando, ele fala assim, porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito. Gente de Deus, escuta aqui, olha o que Jesus está falando. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos... olha aqui para cá. Jesus, ele curou os enfermos, ele perdoou os pecados. Vem um homem moribundo lá que desce no telhado, ele olha para ele e fala, perdoados são os teus pecados. Ele olha para aquela mulher que ia ser apedrejada, que foi pega em flagrante adultério. E ele diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele foi escrevendo no chão. E ele perguntou, mulher, cadê que eles estavam te acusando? Ele falou assim, foi embora. Ele falou, eu também não te condeno. Vai e não pegues mais, porque não sucederá. Ele fez tanta coisa maravilhosa. Mas para esse grupo de pessoas aqui, gente, escribas e fariseus, ele apontou o dedo no olho e falou assim, escribas e fariseus hipócritas. Em outras palavras, vocês estão ensinando, mas vocês não querem viver o que vocês estão ensinando. Para igreja, olha para o texto ali agora. Que padrão Jesus espera de nós? Se a nossa justiça não for além, não exceder, não for muito maior do que a dos escribas e fariseus, vai lá, gente, não entra no reino dos céus. Não entra. Então é hora de viver o que pregamos. Chegou a hora. Chegou a hora. Se você não vive o que você prega, chegou a hora. Amém, gente? Fique de pé. Por favor, não se espelhe em homens. Sabe por quê? Porque se você ficar olhando para os homens, certeza absoluta que você vai se frustrar. Isso é absoluta, certeza. Se você esperar em homens, você vai se frustrar. Pois diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço sua carne. Lógico, precisamos de pessoas para nos ajudar em oração, nos dar a direção da palavra, nos ensinar por aí afora. Mas esse livro vem antes. Se o que estão te ensinando não condiz com a palavra, faz de surdo. Faz de surdo.
Amém, gente? De acordo com a palavra, ouve, mas não inspira. Ah, minha inspiração é fulano, ele vai cair e você vai cair também. Ah, mas fulano que é pastor está fazendo isso, ele vai ter que dar conta. Ele vai ter que dar conta, igreja. Ah, porque ele não dá exemplo, deixa ele, ele vai dar conta. Não se levante. Não pegue contra a autoridade. Davi teve várias oportunidades de cortar o pescoço do Saul, várias vezes. Talvez Saul entrou numa caverna, Davi estava tão perto dele com a espada, que Davi pegou na roupa dele e cortou um pedaço. Podia ter cortado o pescoço dele, porque estava um sono profundo. No outro dia, Davi pegou um pedaço do manto de Saul e falou: aqui, ó, eu podia ter te matado. Em outras palavras, foi isso. Mas eu respeito a autoridade. Mas chegou o dia em que a mão de Deus veio sobre Saul. Sabe, então não inspire em homens, não espere em homens, não viva a sua vida baseada em homens. Olhe para o alto, olhe para o alto, caminha olhando para o alto. Amém, gente? Que o seu padrão, que o meu padrão seja Jesus de Nazaré. Porque nós não vamos decepcionar nunca, nunca. Glória a Deus, curva a cabeça, vamos falar com Deus. Gostaria que você falasse com Deus alguns instantes sobre o padrão de vida que você tem vivido em Deus. Ah, meu padrão é 0, não tem problema. Você ouviu a palavra nessa noite. A minha obrigação já foi feita, falar para você. Eu creio que o Espírito Santo tem algo maravilhoso para a sua vida. Eu quero orar para que todos os caminhos sejam abertos na sua vida. Que em nome de Jesus a mão do Senhor esteja continuamente sobre você, que os dons do Espírito Santo se manifestem em você, mas sobretudo, que o caráter que Deus quer formar em você, deixa Ele formar, deixa Ele trabalhar na sua vida. Por mais difícil, Paulo falou: sofre as aflições como um bom soldado, sofre as aflições como um soldado. Se vier as aflições, sofre ela como um soldado de Cristo, não olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para trás e nem para frente. Olha para o alto, olha para Jesus. Entrega a Ele agora as suas dificuldades. Fala com Ele da sua dificuldade, talvez até mesmo de crer em tudo que foi ministrado. Talvez tanta frustração que você viu nos homens, tanta frustração que você viu nas religiões, nos homens que se dizem ser homens de Deus e muitas vezes não são nada. Você olhou para eles e você acabou, sabe, desistindo da fé, porque olhou para esses homens. Nessa noite eu convido você a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Convido você a olhar para o Espírito Santo, aquele que nos ajuda. Peça a Ele agora ajuda. Não importa a área da sua vida, o que você está mais precisando, necessitando, clamando, fala com Ele com as suas palavras. Ele quer levar você a um nível maior de intimidade, de relacionamento. Se isso implica em abrir portas sobre a sua vida, se isso implica em derramar bênçãos sobre a sua vida, não importa a área que for, Ele o fará nessa noite, para que esse relacionamento se intensifique cada vez mais, e você entenda e você saiba que há um padrão estabelecido por Deus para entrar no reino dos céus, que há um padrão de vida, que há um padrão de caráter, de seriedade, de sinceridade, de fé, para entrar no reino de Deus, para entrar pela porta estreita e apertada que conduz à salvação. Deus tem um padrão e você está nesse padrão porque o Espírito de Deus habita em você. Então somente peça a Ele nessa noite: Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda, Senhor, nessa caminhada. Eu tenho dificuldade em crer, eu tenho dificuldade, Senhor, em perdoar, eu tenho dificuldade, ó Deus, ó Pai, de caminhar, Pai, e ó Deus, em nome de Jesus, tenho dificuldade no relacionamento com as pessoas, tenho muita dificuldade, Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda nessa noite a transmitir, ó Deus, a transmitir o que está em meu coração, Pai, e que meu coração seja encontrado nessa noite nos teus atos, Pai.
fervilhando, ó Deus, dos teus ensinos, da tua palavra, Pai. Que o meu coração encontre alegria, Senhor, da tua palavra. Oh Deus, traz fome, Pai, fome da palavra. Traz fome do conhecimento, Deus. Traz fome, Pai, fome nessa igreja, Senhor, de ouvir a tua palavra, Pai. Traz fome, desejo intenso de ter comunhão com o Senhor, Pai, através do Espírito Santo, através da oração, seja na madrugada, seja onde for, como for, Pai, essa comunhão, Deus, Pai, intensifica, Deus, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, intensifica essa fome, Deus, de ouvir a tua voz, Pai, de caminhar, Pai querido, ó Deus, na tua presença. Pai, intensifica, Pai, porque essa fome, Pai, nós precisamos mais do que os dons. Precisamos dessa fome, Deus, do nosso coração, mais, ó Deus, do que as dádivas do Senhor. Queremos a fome da comunhão com o Senhor, a fome da intensidade com o Senhor. Precisamos, Deus, disso. Precisamos, Pai, disso. Sermos exemplos, Pai, sermos homens, Pai, que nenhuma alma se perca, Deus, porque inspirou em nós e nós não correspondemos, ó Deus, com o chamado que o Senhor colocou em nós. Perdoa, Jesus, tem misericórdia, ajuda-nos, Senhor. Tira-nos, ó Pai, da letargia espiritual, tira-nos da caverna de Adulão, ó Deus. Queremos crescer, Pai, queremos romper, queremos atingir, ó Deus, o propósito do Senhor para as nossas vidas, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como povo de Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu te peço, Pai, seja essa noite marcada nos anais espirituais, ó Deus, em nome de Jesus, Deus. Tem os anjos como testemunha dessa oração, tem os anjos como testemunha desse clamor, Pai, do mais profundo da nossa alma a Ti, Pai. Traz fome, Deus, fome de adoração, Pai, fome de adoração, fome de, Deus, de estar nos Teus átrios, fome, Deus, fome, Pai, fome de vir à casa do Senhor, fome, Deus. Fome, Pai, traz essa fome, eu peço em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Pai, bendito seja o nome do Senhor, de eternidade em eternidade, seja o Senhor engrandecido, Pai, ainda que a Tua resposta, Deus, aos nossos clamores, à nossa busca, Pai, Deus, por dons, por dádivas, ainda que seja não, que o Senhor diga, quero trabalhar no Teu caráter, nós aceitamos, nós recebemos de Ti, Pai, porque Tu és o nosso Deus, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos fortalece, que nos dá vida. Bendito seja o nome do Senhor, em tudo isso seja o Teu nome engrandecido, Pai, e exaltado e glorificado no mais alto dos céus. Sabemos que um dia temos um encontro com o Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor virá a essa terra, Deus, para buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Sejamos achados, ó Deus, entre aqueles que invocam o Teu nome. Sejamos achados entre aqueles, ó Deus, ó Pai querido, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Sejamos achados, ó Deus, entre aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Sejamos achados, ó Deus, entre aqueles que permitiram a ação e a unção do Teu Espírito Santo em nossas vidas, a fim de que sejamos transformados, sejamos revestidos, Deus, de glória em glória, Pai, de fé em fé, meu Deus. Em nome de Jesus, supra a necessidade, Deus, de cada um dos Teus filhos. Toda necessidade, seja ela na alma, seja ela no espírito ou no corpo, nessa noite supre, ó Deus, para que saibam, ó Deus, que o Senhor está aqui, Pai, que o Senhor é Deus, ó Pai, de nossas vidas, que Tu és Senhor dessa igreja, és Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus, supre agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor.
Você pode aplaudir esse Deus e curva tua cabeça mais um momento. Vamos falar com esse povo.